Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Neste momento, através desse áudio, eu gostaria de trazer uma mensagem através de uma parábola que se encontra em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 4, que diz assim: E o Senhor enviou a Natã a Davi, e apresentando-lhe ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ele tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e de seu copo bebia, e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo o viajante visitar o homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para servir para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Essa parábola, irmãos, ela nos diz a respeito de Davi, do rei Davi. E o profeta Natã, ele foi ao encontro de Davi. E naquele momento ele usou dessa parábola para repreender a Davi pelo seu pecado, pelo pecado que havia cometido. Davi, ele havia tomado para si a mulher de Urias e planejado a morte de Urias, que a tinha como seu rei. Então Natã, quando ele se apresentou a Davi, ele usou por meio dessa parábola. O que eu quero falar para vocês neste momento é que Deus, às vezes, ele fala conosco de uma forma diferente. A gente espera que Deus fale diretamente conosco, achando que nós iremos entender a voz de Deus. Mas ele usa de outros meios para que a gente possa compreender. Nessa parábola, Natã, ele falou a Davi a respeito da ovelha do homem rico e do homem pobre. E Davi se encheu de furor e quis fazer justiça. E mais adiante, os próximos versículos vão falar que Natã disse a Davi que este homem que havia tomado a ovelha era Davi. O que acontece? Nós, por sermos falhos, temos hábitos de olhar para a vida do próximo e não olhar para a nossa vida. Então, quando Natã traz essa parábola, é que para que de alguma forma Davi enxergasse o seu erro, Davi se reconhecesse. Então, ele utilizou dessa forma, desse meio, para que Davi pudesse enxergar a si próprio. E essa palavra Davi, ele é um exemplo, né, de um homem segundo o coração de Deus que infelizmente caiu, mas Deus o repreendeu, o corrigiu e o levantou. E dessa forma somos nós. Nós acabamos desviando, olhando para a direita e para a esquerda, e acabamos distanciando de Deus. E de alguma forma, Deus ele fala conosco por intermédio de outras pessoas, ou através de testemunhos, para que a gente consiga enxergar em nós os nossos próprios erros, as nossas falhas. De um outro modo, de uma outra visão, trazendo uma outra visão para vocês também, eu gostaria de falar através da vida de Urias. Urias, ele tinha, como a parábola fala, tinha sua ovelha, era um homem pobre. Nesse contexto, fala sobre a esposa de Urias que Davi tomou para si, e que a gente possa ficar atento com as pessoas às nossas voltas, com as pessoas que vão entrando no nosso caminho, e às vezes a gente não ouve a voz de Deus, a gente deixa as pessoas entrar, ficarem, e acabam trazendo um transtorno para a nossa vida, sendo pedra de tropeço. E o que eu quero dizer para vocês da parte de Deus? Que a gente possa se despertar, porque a palavra de Deus fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. E da mesma forma, a gente deve guardar o nosso coração, guardar a nossa salvação, para que a gente não possa deixar o inimigo tomar, né? Não colocando Davi como inimigo nesse sentido, mas que tanto da parte de Davi, que cometeu esse pecado, quanto da parte de Urias, que não cuidou daquilo que é seu, a gente possa olhar, ter essa visão espiritual dos dois lados, né? No sentido em que a gente tem que buscar olhar para nós mesmos, não desejar aquilo que é para o outro, porque Deus ele tem tudo preparado para nós, e às vezes a gente olha muito a vida do próximo, porque o próximo está prosperando, porque o próximo não passa lutas, mas esquecemos que Deus ele tem uma forma de trabalhar conosco, e que toda forma que Deus trabalha se encaminha para a nossa salvação. Então às vezes a gente pensa, Senhor, eu passo tantas lutas, eu estou olhando para a vida do próximo, o próximo vai bem,
eu vou fazer igual a ele, eu vou pegar aquilo que é dele para mim, e aí que a gente se engana, a gente cai no erro, porque Deus ele faz as coisas com propósito, e o propósito maior é a nossa salvação. E da mesma forma, a gente tem que ter cuidado com aquilo que é nosso. Assim, não que o Urias não tenha sido falho, não tinha cuidado da sua esposa, mas eu quero falar no sentido que a gente também tem que guardar os nossos pés, guardar a nossa salvação e tomar cuidado para que o inimigo não venha roubar aquilo que é nosso. Tomar cuidado com as pessoas próximas que se aproximam da gente e a gente não tem. A gente não busca um discernimento espiritual, que a partir deste momento a gente possa buscar entendimento, possa buscar uma visão espiritual, deixar de desejar aquilo que não é nosso, porque de alguma forma ou de outra Deus fala conosco. Então essa parábola sobre o homem rico e o homem pobre, sobre as ovelhas, é, é que de alguma forma Deus ele falou com Davi e mais adiante a gente vê nos próximos versículos, no versículo 5 fala: Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, disse Natan: Vive o Senhor, que é digno de morte. Que digno de morte é o homem que fez isso. Naquele momento, Davi se encheu de furor. E por quê? Porque ele estava olhando para as coisas do próximo, olhando para a vida do próximo. Então, quando Natan se apresenta a Davi através dessa parábola, é porque ele conhece a situação que Davi está. Davi estava numa situação de olhar e desejar aquilo que não é dele, aquilo que é do próximo. Então, ao contar essa parábola, Davi ele se enche de furor e Natan diz que esse homem é você. Né? Então aí Davi cai nesse momento que Natan fala a Davi ele cai em si, ele reconhece. Então que a gente possa ter a partir de hoje essa visão espiritual voltada para as nossas vidas, que essa palavra siga guardada no coração dos irmãos, que possa servir de aprendizado, a palavra do Senhor ela possa nos instruir, nos exortar e nos edificar. Que os irmãos possam ter um dia, uma semana abençoada e guardar a nossa salvação.